Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal, do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com grande alegria que volto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o nosso capítulo de hoje é o 39, com o título Entra e Coopera. Vamos lá, então. Emmanuel escolheu um versículo que eu sou apaixonada. Eu sou muito apaixonada e tenho certeza que vocês também são. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal se lhe dirigira palavras diretas e inovidáveis ao coração, porque não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. É linda demais essa demonstração de determinação de Paulo. Jesus o escolheu justamente por isso, né? Porque ele era uma pessoa extremamente dedicada àquilo que acreditava, determinada àquilo que acreditava. Então, quando ele recebeu esse choque dessa luz, que era Jesus aparecendo para ele no caminho de Damasco, ele acabou caindo do cavalo e, por alguns dias esteve cego. Mas Jesus perguntou para ele, porque o perseguia, né? E ele disse: então, o que queres que eu faça? Quantas vezes nós mesmos caímos, tropeçamos, desanimamos? E isso não só nessa reencarnação, mas em quantas várias outras reencarnações. E Jesus não espera de nós senão que a gente se levante e siga adiante. Porque Paulo poderia ter ficado naquela angústia do vitimismo, da culpabilidade, alimentando então todo um martírio que fez outras pessoas passarem. Mas não. Jesus sabia que ele iria se levantar. E com a ajuda de outros apóstolos, de outros seguidores, então ele iria conseguir seguir o caminho para trabalhar na seara de Jesus. Para trabalhar junto com Jesus, para cooperar com Jesus. Então, este título, Entra e Coopera, que Emmanuel selecionou, tem muito a ver com o levanta-te e faz o que tem que ser feito. Porque cair todo mundo vai cair. A gente vai contar sempre com bons amigos,
A gente vai contar sempre com esses mensageiros benfeitores de Deus que muitas vezes estão reencarnados junto conosco ou que passam momentaneamente pela nossa vida, para que a gente então se reerga, porque tantas vezes já caímos, e que nos induzam, nos convidem a seguir sem lamúrias, sem reclamações, sem vitimismos, sem alimentar culpas, porque o tempo ele é sagrado e a gente precisa continuar no trabalho do bem, espalhando então aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor, a lei da compreensão, a lei da benevolência. Então o mestre, como diz aqui, ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles mesmos. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. E foi isso que aconteceu então com Paulo. Se não fosse ele se levantar, se reerguer, pedir ajuda então a Ananias, que o auxiliou tanto, e assim depois Lucas escrevendo, ajudando a escrever suas cartas. Se não fosse ele se reerguer naquele momento, tomar atitude de, então, o que queres que eu faça, para que eu coopere, então, na tua seara, talvez a gente não tivesse tido acesso aos ensinamentos de Jesus. Porque foi ele que disseminou muito mais do que outros mensageiros da Boa Nova, por vários e vários aldeias, países, comunidades. Paulo foi pregar, ensinar, demonstrar os ensinamentos de Jesus, apesar de que Jesus não estava mais junto dele, de corpo presente, mas estava vivo dentro de sua alma e de suas palavras. Ele se reergueu, acreditando que se Jesus estava apostando nele, era porque ele tinha condição, então, de se levantar de mais um tropeço e seguir adiante. Sigamos nós também, meus irmãos. Nós vamos cair muitas vezes, mas Deus vai mandar anjos, entre aspas, anjos reencarnados, pessoas boníssimas, para lembrar que Deus e Jesus acreditam em nós. Então, com muita gratidão a todos aqueles que já me levantaram, já me ajudaram a me levantar, já me ajudaram a seguir, eu encerro então este vídeo pedindo para vocês deixar os comentários aqui, já que esta passagem é lindíssima demais, que toca as nossas almas, sabe-se lá quantas reencarnações, e vai tocar ainda por muitas outras. Fiquem todos com Deus. Se gostarem do vídeo, deixe seu like e compartilhe com outros irmãos, para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa corrente do bem. Fiquem em paz.